fechar os nossos olhos para que iniciemos a reunião desta manhã, rogando a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que dirigem a este núcleo. Rogamos a proteção que, em nome de Deus e de Jesus, a Dona Emília Santos, o tio Rolandinho, a tia Bebé, a Dona Irma Ragazzi Martins, a Dona Benedita Fernandes e tantos outros espíritos que nos amparam, possam estar presentes, possibilitando a todos aqueles que estão sintonizados a esta reunião o amparo, o auxílio, a proteção. Rogamos, Mestre, que a tua paz possa envolver a todos que aqui estamos. E confiantes, agradecidos, vamos iniciar a reunião desta manhã, dando graças a Deus. E que assim seja. Nós vamos iniciar com a Luísa, que vai falar do Livro dos Espíritos. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Eu vou falar sobre as questões 700 e 701, do Livro dos Espíritos, que fala sobre poligamia. Então, o que significa poligamia? Segundo o dicionário, poligamia significa vários matrimônios, vários casamentos. É quando uma pessoa se casa com várias outras. Então, nós vamos ver que existe ainda a poligamia no planeta Terra em mais de 50 países, por lei, e em mais de 20 países não está na lei, mas a poligamia ela ainda é aceita culturalmente. Então, nós vamos ver que a poligamia ela é bem inferior comparando com a monogamia. Porque a doutrina espírita nos ensina, através dos espíritos André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, nos ensina que na monogamia nós vamos ter um progresso social. Enquanto que na poligamia só tem sexo físico, as relações são muito superficiais, não tem profundidade. Então, na poligamia, nós temos que ver que esse contexto social vai acabar. À medida que o homem for evoluindo, a poligamia irá sumir. Então, nós vemos que no Velho Testamento tem um exemplo. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, 300 prostitutas. Davi teve 11 esposas. Os sheiks tinham haréns, porque eles tinham muito dinheiro, muito ricos, milionários, então eles tinham condições de sustentar os vários filhos que eles tinham e as muitas mulheres. Então nós vamos ver que a doutrina espírita então nos ensina que na monogamia, no casamento, vai ter um aprofundamento das relações. Então a monogamia ela é bem melhor para a sociedade. E é isso que as pessoas foram percebendo, ao longo da história. Então, na hora que a mulher tinha o filho, como que ela ia criar o filho de uma maneira benéfica, de uma maneira mais profunda, se ela não tinha o amparo do pai? E também a cultura ocidental, a influência da cultura ocidental, o cristianismo, as pessoas foram tendo o contato com o cristianismo, então a poligamia já foi diminuindo. Os antropólogos fizeram estudos e perceberam que por essas razões a monogamia foi diminuindo. Então nós vamos ver que com o casamento, há dois seres unidos, o que vai acontecer? Vai ter diálogo, vai ter essa conversa, os dois vão se unir para resolver os problemas do lar, os problemas do dia a dia, os problemas pessoais. Então, eles vão se envolver de uma maneira mais benéfica. E também vão compartilhar a criação dos filhos, a educação dos filhos. Então, é isso que acontece na monogamia, que não acontece na poligamia. Então, na poligamia, nós temos só o sexo físico, e na monogamia, nós já temos também o sexo físico, mas já tem criações outras. Então, nós já estamos evoluindo um pouquinho.
Então, continuando a falar da doutrina espírita, a sexualidade, ela existe para a procriação, né, para termos filhos, e por causa do prazer. Então, quando nós casamos não só para ter filhos, mas porque nós queremos o contato com o outro, queremos ter o prazer. Só que precisa da responsabilidade. Um tipo de poligamia é o ficar. Então, nós vemos que jovens, adolescentes, eles vão para festas, para baladas, e eles já vão com a ideia. Vai ter um concurso ali, uma competição entre eles, para ver quem beija mais numa noite só, para ver quem fica com mais parceiros. E nós vemos também que no casamento, na monogamia, quando o homem não consegue cumprir com os compromissos do casamento, ele também trai. Então, ele fica poligâmico. Então, nós temos que ver que nós temos um débito muito grande com a energia sexual. Então, nós temos que tomar muito cuidado. A maioria de nós tem débitos para com essa energia sexual. Então, sabendo disso, nós temos que tomar cuidado. Na questão 701 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta aos espíritos, qual das duas, né, a monogamia ou a poligamia, é mais conforme à lei natural? Então, os espíritos respondem que a poligamia é uma lei humana. E como nós, humanos, somos ainda inferiores, as nossas leis também são inferiores, são fracas, né, são inferiores também. E a monogamia tem mais a ver com as leis de Deus, porque vai unir esses seres e vai dar a oportunidade dos dois ali resgatarem débitos do passado. Porque no casamento, tendo essa união conjugal, o casal terá filhos, e quem são esses filhos? São os desafetos do passado, que irão reencarnar, teve toda uma programação no mundo espiritual, para que nós então pagássemos os débitos do passado. Nós vamos ter que reeducar esses seres que vão reencarnar na nossa família, e para que nós possamos então ficarmos quites com a justiça divina. Porque nós somos muito devedores. Então, vejamos bem, nós temos que ter essa consciência. A doutrina espírita já nos fala que nós já temos débitos com essa energia sexual. E aí, quando nós temos a nossa família e nós ainda não conseguimos, né, vencer as dificuldades, então nós ficamos fracassados, né? Mais uma vez. Nós já tivemos mais de 300 reencarnações, todas foram ruins, a nossa melhor é essa, e são as últimas oportunidades para que nós possamos melhorar. Então, nós vamos ver que no casamento nós temos que ter, então, essa responsabilidade, e Kardec nos fala, ele faz as ponderações dele na questão 701. O homem tem que refrear esse impulso poligâmico. O homem é um ser racional. Então, nós temos inteligência e nós temos o livre-arbítrio. Então, nós temos que lutar, temos que ter a boa vontade para vencermos essas dificuldades nessa área sexual. Então, nós vamos ver. Aparece ali um problema no casamento. O homem vai falar, né, tem o ditado popular, a carne é fraca. Fala, eu não consegui resistir. Mas nós temos que ter a noção de que nós precisamos nos esforçarmos mais. Kardec fala no Livro dos Espíritos, em outras questões, que nós nos esforçamos muito pouco. Porque se nós orarmos, se nós nos vigiarmos mais, nós vamos conseguir vencer essas más tendências que nós temos de vidas passadas. Só que nós nos entregamos à vida material, nós nos esquecemos que nós somos espíritos. Nós não fazemos parte aqui da Terra, estamos aqui para uma passagem. Então, nós somos espíritos imortais. Então, nós precisamos orar mais e nos vigiarmos mais, principalmente nessa área que nós percebemos que nós temos essa dificuldade. Então, nós temos que ter essa autoavaliação, esse autoconhecimento no nosso dia a dia. Então, aonde que eu tenho mais dificuldades? Então, eu preciso ter essa noção. Então, a doutrina espírita vai nos ajudar. Nós que somos espíritas, nós temos essa consciência. Então, se nós errarmos, é porque nós estamos gostando de ficar ali no erro, porque nós temos condições, nós somos amparados. Nós não podemos nos esquecer que nós temos o amparo da espiritualidade. Só que nós nos envolvemos com as coisas materiais e acabamos, né, nos perdendo. Então, nós vamos ver
aqui que nós somos espíritos imortais, estamos aqui para evoluirmos. E a sexualidade que nós temos, essa energia sexual, esse sexo na essência, é a soma das qualidades masculinas e femininas que nós temos. Então nós fomos criados simples e ignorantes e nós vamos reencarnando, ora mulher, ora homem. Então temos várias reencarnações como mulher e temos várias reencarnações como homens. Então, por exemplo, eu tenho mais reencarnações como mulher. Então eu tenho mais valores femininos. Só que eu também tenho valores masculinos. Valores masculinos que eu adquiri com o meu pai, na convivência com o meu pai no lar. Pessoas que têm irmãos vai ter esse conhecimento, vai ter esse valor adquirido, né, com os irmãos, com os homens da família, com os homens do trabalho. Só que nós temos mais reencarnações de um lado. Então, o outro lado vai ficando defasado. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos equilibrar esses dois lados. E para equilibrar esses dois lados, existe o casamento. Então, o casamento é fundamental, porque eu vou aprender com o meu marido os valores masculinos. Então, um vai aprender com o outro, é uma completude, um vai completar o outro. Então, essas energias masculinas e femininas são as energias do Yin Yang, da medicina chinesa. Noite, dia, luz, escuridão, masculino, feminino, positivo, negativo, ativo, passivo. Então, nós temos que compreender que o casamento é realmente a melhor opção para que nós tenhamos a felicidade, né, uma felicidade real lá na frente. Porque a maioria dos casamentos são casamentos de provas. Então, não é fácil você lidar com uma relação ali no lar. Mas, como eu já disse, né, nós temos o amparo e temos que lutar para que isso dê certo, porque é a oportunidade da nossa elevação. Então, eu vou ter que compreender o meu marido e vice-versa. Tem que ter diálogo. Então, tem que ter paciência, tolerância, caridade, né? O perdão. Porque se ninguém é perfeito, nós sabemos, nenhum dos dois é perfeito. Então, nós vamos errar. Então, tem que ter essa compreensão. Então, eu vou contar a história da Anésia e do Jovino, do livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 20, Mediunidade e Oração. Anésia descobre que Jovino está traindo. E durante o desdobramento, né, do sono, ela se encontra com um benfeitor, com Aulos. E ela está desesperada, porque no desdobramento ela viu o marido com a outra mulher. E ela, conversando com Aulos, ela fala: estou sendo traída, miseravelmente traída. E Aulos diz a ela: traída por quem? Ela olha para ele: pelo meu marido. E ele diz a ela: e você pensa que o casamento é uma excursão no jardim da terra? Né? Veio aqui para passear, aproveitar as coisas materiais? E ela tem aquele baque, né? E ele explica para ela, né, de várias formas, que o marido, chega um momento que o marido não é só aquele companheiro para ter relações sexuais, para cuidar ali dos filhos. O marido, ele vai ter que ser visto como um filho. Então, ela vai ter que ajudar a ele como se ele fosse um filho. Ela vai ter que trazer ele de volta para o bem, vai ter que fazer com que ele melhore, né, a sua condição. E ele compara, Aulos compara o marido a uma planta, né, a uma flor. E ela seria, a Anésia seria então a jardineira que vai cuidar dessa flor. Então terão os vermes nesta planta, né, os parasitas, para prejudicar. Mas se a mulher no lar tiver a vigilância, eles conseguirão vencer esses problemas. Então nesse caso, o benfeitor fala para ela ter essa paciência, para ela perdoar, para ela orar na casa dela, confiar que o casamento será retomado, vai dar certo. Então ela volta depois, né, do desdobramento, os problemas continuam do mesmo jeito, mas como ela ora muito, ela teve o amparo, a situação já ficou mais fácil, ela já começou a ter outro olhar para a situação dela. Então é isso que nós precisamos compreender, que no casamento
Nós temos que ajudar o outro. Nós temos que aprender esse amor verdadeiro, que nós estamos longe de praticar ainda. Porque tem a poligamia, a monogamia e depois tem a sublimação. Então nós estamos longe ainda, só que nós precisamos caminhar. E o casamento é uma forma de nós, então, tentarmos vencer as dificuldades e já irmos, então, em busca desse amor verdadeiro. Então, essa energia sexual que nós temos, ela tem que ser trabalhada. Então, ela é usada para a parte sexual, sim, só que ela precisa ser usada também para as coisas boas, para ajudar as pessoas, começando no nosso lar, ajudando as pessoas, depois ajudando as pessoas que nós temos contato no trabalho, na comunidade. Então, esse amor ele tem que ser alongado, não só ficar ali no nosso lar. Então, nós vamos ajudar as pessoas, orientando as pessoas, ajudando elas nas dificuldades dela, aproveitar todas as oportunidades, procurar amar as pessoas, ajudar. E aí, essa energia sexual, ela vai poder ser usada para a parte científica, a parte filosófica, a parte artística. Então, é isso que nós temos que compreender, que essa energia sexual que vem do Criador, que vem de Deus e que está em nós, ela é muito mais complexa do que nós imaginamos. Ela tem que ser usada para isso. Então, que nós possamos ter essa responsabilidade quando nós formos usar essa energia que é criativa. E essa energia, na maioria de nós, ela está retida, ela está presa. Então, ela precisa dar essa vazão para poder, então, se liberar, para poder, então, ter condições de ajudar as pessoas. Porque nós viemos aqui na Terra para ajudar as pessoas. Ninguém vem aqui para fazer um mal. Nós viemos aqui para ajudar. Então, essa parte espiritual que está no corpo físico, ela tem que se espiritualizar. E essa parte física, ela vai intelectualizar a matéria. Então, André Luiz nos fala que a castidade, que nós temos que buscar essa castidade. Essa castidade, ela não é a ausência do sexo. O sexo, ele vai existir sempre ele vai existir, em todas as formas de progresso. Só que nós temos que ter a boa utilização. Então, nós temos que saber usar. Então, agora eu vou contar a história, que tem um desfecho diferente da história da Anésia, que é no livro Ação e Reação, no capítulo 3, a história do Ildeu e da Marcela, que nós vamos ver que, nesse caso, os benfeitores, eles orientam ela que tem que haver a separação. Então, é um débito interrompido. Então, como eu já falei, todos nós temos débitos com o passado, então essa história é nossa também. Então, Ildeu é casado com Marcela e eles têm 3 filhos. O Roberto, a Sônia e a Márcia, 3 filhos. Ildeu está traindo a Marcela com Mara. Então, aí nós temos a traição no casamento. A Marcela é uma esposa que ora muito, que ama muito a sua família, ensinou a oração para os filhos. Então, é um lar amparado. Então, Marcela sabe que ele a está traindo e ela espera ele chegar à noite. Ele chega bêbado e ela vai tentar dialogar com ele. Só que ele não quer, ele está bêbado e ele acha que ele está certo. Ela acaba apanhando dele. O Roberto, que é o filho mais velho, vem para ajudar a mãe e apanha também. Então, olha a situação desse lar. As 2 outras crianças, as meninas, são menores, estão dormindo. Aí nós vemos, essa é a situação de Marcela. E o Ildeu fala claramente para Marcela, se eu soubesse que o casamento era assim, eu não teria nem me casado. É só contas para pagar, só problemas. Se eu soubesse que era assim. E ele fala para ela ir embora dali. Seus pais estão vivos em outro estado, suma daqui, vai embora. Só que Marcela não vai, porque ela quer manter o lar. Só que o que acontece? Ildeu, ele planeja, ele quer ir embora. Mas por que ele não vai? Ele não gosta mais da esposa, ele não gosta do filho, do Roberto, e ele ama, ele tem lá a atração dele, ele ama as filhinhas. Então é por isso que ele não vai embora, que ele fica ali. Só que ele tem uma ideia, uma ideia sinistra. Então ele vai usar a energia sexual para o mal agora. Em vez de ele usar para o bem, ele vai usar para o mal. Ele planeja a morte da Marcela. Então ele vai pegar uma arma e
ele vai então, e os benfeitores, através das formas de pensamento, porque quando ele pensa, que ele imagina o crime, como o lar é amparado, um benfeitor vê, né, percebe o que e vão amparar. E ele até antecipa o dia que ele vai fazer isso. Quando ele chega, ele pega a arma. Quando ele vai no quarto das crianças, para que as crianças não vejam o que vai acontecer, só que o benfeitor usa uma das crianças para que ela então mãe. Aí ela grita, a Marcela acorda e pega o Ildeu com a arma na mão. E ela pensa que ele vai se suicidar. Aí ele fala, não se suicide, né? Se você quer ir embora, você vai. Aí Ildeu, já se aproveitando da situação, porque ela não percebeu, ela não sabia então que ele queria matá-la. Então a situação para ele ficou tranquila. E ele diz, eu vou embora mesmo. Porque para mim é o suicídio, ou então é o suicídio, ou eu me embora, que eu não aguento mais esse casamento. Aí Marcela vai dormir, fica muito chateada, e durante o sono dela, os benfeitores vêm e dizem a ela, realmente, deixe ele ir embora, não faça nada, ele está abandonando o lar, ele vai ter que arcar com as consequências lá na frente, e você cuide então dos seus filhos. Então nós vemos que ele usou essa energia sexual para o mal. Marcela, no passado, já havia sido esposa dele, e novamente ela aceitou na programação ser novamente. E no passado, Ildeu traiu ela com as duas filhas. Então ele teve 2 casos com as 2 meninas. Depois ele abandonou lá as mulheres. Elas viraram prostitutas na outra vida. E ele foi embora. Quando ele ficou doente, ele voltou e encontrou a esposa casada com o Roberto. E ele matou o Roberto. Então olha a programação dessa última reencarnação. Ele reencontrou as mulheres que ele havia desencaminhado, o filho que ele havia matado no passado e a esposa. E ele errou novamente. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós já erramos muito. Temos que nos esforçarmos mais para acertarmos, porque nós temos o amparo. Então vamos orar mais, vigiar mais, valorizar a nossa família e pensar coletivamente, pensar mais adiante também, pensar no outro, que agora são tempos que nós temos que pensar também nos nossos irmãos. Então, quando nós usarmos essa energia sexual para ajudar o nosso irmão também, nós estaremos no caminho da verdadeira felicidade. Que Jesus nos ampare a todos. Nós vamos entrar aqui, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Então Jesus nos fala que nós não deveremos colocar a candeia, não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas se coloca sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Então, entendamos que nós não temos uma luz para colocarmos esta luz, seja um abajur, seja algo com lampião, embaixo da mesa. Ela tem a finalidade de clarear. No sentido espiritual, o que nós precisamos entender? Um conhecimento, ele precisa chegar até as pessoas. O conhecimento, ele tem uma finalidade de ilustrar, iluminar, dar condições para que as pessoas compreendam a vida sob a nuance real. Então, o conhecimento, ele não pode ficar restrito. E isso ocorria à época do Cristo, sim, sempre ocorreu. Se nós analisarmos quando os capelinos vieram de Capela, exilados que foram, chegando à terra, eles começam a criar civilizações. A civilização egípcia, a civilização hindu, como elas eram? Eram civilizações em que aqueles capelinos reencarnados se reconheciam entre si. E se reconheciam pela inteligência, se reconheciam pela força mental. E aí o que eles fazem? Eles começam a criar núcleos de iniciação. Então, núcleos de iniciação, o que eram esses núcleos? Eram pessoas chamadas, convocadas a um estudo e aprofundamento das leis universais da vida. Então, o iniciado passava por graus. Então, o primeiro grau de iniciação, o segundo grau, um terceiro grau. Ele ia se aprofundando, por exemplo, no estudo da reencarnação, das energias,
do sonambulismo, ele conhecia botânica a partir das ervas para ter curas, ele conhecia medicina, ele conhecia a ideia da comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo físico, ele sabia, os iniciados, sabiam a existência de um único Deus, mas era passado ao povo de uma forma alegórica, era passado ao povo de uma forma cifrada. Então imaginemos a reencarnação. Como é que ela vai ser propagandeada para o povo? Eles sabiam da reencarnação, da necessidade de nós voltarmos ao cenário físico para nos aprimorarmos, para repararmos erros. Então eles passaram a ideia mumificando os corpos. Então os que não eram iniciados viam aqueles corpos sendo mumificados. E aí a ideia que se tinha é que aquela criatura que deixava o cenário físico voltaria naquele corpo. Então eles passam a ideia errônea, simbólica, e aí nós estamos vendo que os apóstolos estão ouvindo isto do Cristo. Estão ouvindo do Cristo que não era para deixar a luz embaixo da mesa. Não era para deixar a luz embaixo, mas ela esclarecer, ilustrar. E eles vão perguntar ao Cristo: Senhor, o Senhor nos diz isto, mas o Senhor fala por parábolas. Não é um contrassenso? A vocês eu falo tudo o que eu preciso, mas para eles eu falo por parábolas, porque eles não têm condições. E aí ele vai citar Isaías: eles ouvem, mas não, eles escutam, mas não ouvem, não apreendem, não assimilam. A parábola está dentro, não é uma coisa simbólica apenas, é uma coisa de profundidade, que nós vamos entender o significado real no momento em que nós estivermos preparados. Não é algo errôneo, não é dado como a reencarnação num corpo que está morto, que vai ser reavivado. Não, é uma ideia real, só que no tempo a pessoa vai entender. Então ele nos diz que a gente não deve dar pérolas aos porcos. Nós não deveremos fazer com que a pessoa seja dado a ela um ensinamento se ela não está preparada. Então o ensinamento vai surgir na hora devida, e ele trouxe o ensinamento. Então vamos trazer isso para os nossos dias. Emmanuel nos fala no livro da Esperança que existem muitos cristãos sem o Cristo. E ele nos diz que ao longo do processo evolutivo nós fomos cristãos sem o Cristo. Éramos guerreiros que orávamos para que nós pudéssemos arrebanhar mais pessoas. Olhe bem, matar mais pessoas. Orávamos para que fôssemos privilegiados. Latifundiários que oravam para que mais escravos viessem à sua senda. Então ele está nos dizendo que nós éramos pessoas que lutávamos em nome do Cristo, achávamos que deveríamos ser priorizado a nós o amparo. Então cristão sem o Cristo, o que é? Cristão sem o Cristo é aquele que acredita que está sendo amparado para que ele faça coisas negativas. Não existe cristianismo que não seja na base da caridade, do amor, da devoção, do empenho, do amor ao nosso irmão. Então é essa noção que nós temos que ter. Como é que eu vou trazer agora o conhecimento? Primeiro, o exemplo. O exemplo, se eu não tenho o exemplo, se eu não faço, como é que eu vou ser aceito? Imaginemos a vida de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Então imaginemos que ele está produzindo a obra, psicografando a obra Nosso Lar. Vejamos como é que ele foi assediado pelas trevas, porque ele estava trazendo a luz ao mundo material. A doutrina espírita iria clarear todas as parábolas, iria clarear o mundo, dando uma orientação de a pessoa entender as razões da vida. Então ele está agora produzindo, psicografando a obra Nosso Lar, e ele está no barbeiro. Está no barbeiro, e o barbeiro colocou agora no rosto dele o sabão e vai passar a navalha. Era a época da navalha. E o rapaz, o barbeiro, que era um barbeiro que ele ia sempre, começou a ficar zonzo. Falou: Chico, sentou, falou: eu não dou conta hoje, eu não dou conta de fazer a sua barba. O Chico esperou um pouco. Na hora que ele esperou um pouco, ele viu um espírito trevoso. E o espírito trevoso falava para o barbeiro: corte a garganta dele,
corte a garganta dele. O Chico falou: barba a gente faz a hora que dá certo. Tirou aquele sabão e foi embora, porque ele viu o assédio das trevas. Olhe bem, quando a gente vai trazer um ensinamento, uma ilustração, quando a gente vai amplificar os horizontes do planeta, em todos os sentidos, a gente vai ser molestado, vai ser envolvido em vibrações para que aquilo não ocorra. Então esse é um papel que um missionário como o Chico Xavier soube que teria que ocorrer, porque não é médium qualquer. Um médium pode ser bom, ótimo, mas eu quero saber que médium fica quase que 24 horas atendendo as pessoas, sabendo de cada problema e tentando ajudar a cada um. Enquanto o último não fosse embora, ele não saía. Então, ele deu a sua vida, ele trouxe a luz e mostrou o caminho. Queremos vencer a nós mesmos, vamos renunciar, vamos dedicarmos-nos. Um outro exemplo, ele está agora psicografando o livro Libertação, que está desvendando as trevas, desvendando o comando no plano inferior. E aí ele está indo para o trabalho a pé. A casa dele distava mais ou menos 6 quilômetros da fazenda Modelo, e ele está indo quando ele vê mais ou menos 600 espíritos envolvidos agora com paus, com ferros, para agredi-lo. E ele viu aqueles espíritos, tomou aquele susto, e o que ele fez? Começou a fazer prece, começou a orar, começou a pedir por aqueles espíritos, para que eles fossem amparados. Ele no primeiro momento disse: eles vão acabar comigo. Mas Emmanuel apareceu e disse: você viu o poder da prece? Tudo isso se desfez, tudo isso foi superado. Então um homem que soube trazer a nós, mas soube também que ele, para trazer a luz, ele seria envolvido em vibrações as piores possíveis, as piores possíveis. Então que nós entendamos esse processo. Certa feita, 2 repórteres, e nós sabemos, Jean Manson, que era o fotógrafo, e Davi Nasser, foram até Pedro Leopoldo, para fazerem, aparentemente, como se fossem um francês e um americano, como se não falassem de forma corrente, foram fazer uma entrevista com Chico Xavier, e o intérprete seria o piloto do avião, o piloto do Assis Chateaubriand, dos Diários Associados. Então ele faria o papel do intérprete. E aí o que vai acontecer? Emmanuel aparece para ele, para o Chico, e diz: não discuta com eles, faça tudo o que eles quiserem. E eles vão dizer ao Chico: nós derrubamos um presidente. E haviam derrubado Getúlio Vargas. E aí você não nos crie problema. O Chico foi colocado em situações humilhantes, foi colocado numa banheira, como se estivesse meditando, foi colocado em uma situação de profundo mal-estar, e ele ficou quieto. E deixou a eles o quê? Deixou a eles um livro de lembrança, que eles abriram a posteriori. Davi Nasser falou que posteriormente foi o maior erro da vida dele. Mas não é isso só o que aconteceu naquele dia. Quando eles saíram da casa do Chico Xavier, tinha fezes na casa toda. A roupa das irmãs do Chico estavam rasgadas e dada um nó. O plano inferior, o que fez? O plano inferior, utilizando aquelas energias doentias deles, trouxe a ideia de que eles queriam acabar com aquela ideia que o Chico trazia. Só um apóstolo do Cristo, só um apóstolo do Cristo pode fazer esse papel. Os outros bons médios não aguentam. Por quê? Porque a espiritualidade cai sobre nós, a pressão é tamanha. E aí nós vamos ver que essa é a noção. Quando nós trazemos a luz, nós vamos esclarecer as pessoas. Quando nós trazemos a luz, nós temos que ter a certeza: seremos molestados, seremos testados, porque o nosso passado, como eu disse outrora, é muito ruim. O nosso passado, portanto, o que é? Guerreiros que lutavam para ter mais presas, mais lucro, piratas que pegavam as riquezas, pilhando as pessoas. Então, se nós somos essas criaturas, e nós somos em verdade, nós temos que ter a consciência: o que eu fizer é pouco,
O que eu fizer é pouco, o que eu passar de dificuldades é insignificante, diante do que eu já fiz. Então, essa é a noção, o médium de prova, o dirigente que está em prova, todos nós estamos no mecanismo de prova para saudarmos aqueles comprometimentos com a religião, com o uso indevido do conhecimento que tínhamos. Usávamos a religião cristã para o nosso benefício. Ou nós acordamos e entendemos que a caridade é que vai fazer com que nós possamos nos redimir, é a caridade que vai fazer com que nós nos sintamos melhores, e aí nós vamos trazer, imagine o manancial, 526 livros publicados. Desce Iandoli foi à casa do Geraldinho, e quando ele vai à casa do Geraldinho, Geraldinho leva ele para ver um quarto. O quarto está lotado de mensagens do Chico Xavier inéditas. E o Geraldinho vai falar para o Décio: eu tenho manancial para mais 100 livros. Olhe bem o que eu estou dizendo. Esse homem publicou vários livros. Agora estão chegando o quê? Mensagens. Agora estão chegando publicações de pessoas que receberam do Chico várias mensagens. Ou, por exemplo, a família do Rômulo Joviano, que toda terça e quarta-feira o Chico fazia o culto do Evangelho do Lar. Toda terça e quarta-feira o Chico recebia, naquelas comunicações, naquele grupo, Neio Lúcius, Emmanuel e vários militares, e ele foi publicando esses livros, Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, ele foi publicando Deus Conosco, Militares no Além, e foi publicando. Então o que nós precisamos compreender, nada é ao acaso. A gente está para fazer como uma oportunidade abençoada de alguém que prejudicou em nome do Cristo, e agora nós precisamos clarear a vida do nosso irmão. Não tem como ser diferente, é o exemplo, é o empenho, é a mudança para que a gente efetive esse trabalho. Então, trazer luz à vida dos outros não é por simplesmente mostrar a ele para que ele fique resignado o porquê que aquilo está ocorrendo. A doutrina espírita é cirúrgica quando ela mostra, meu irmão, é importante a resignação e não você ficar insatisfeito, ficar inconformado, ficar blasfemando, ficar revoltado. Quando você criou o mecanismo de reparação, você criou o mecanismo de erros e a reparação lhe dá condições de você crescer. Então essa é a noção que nós temos que compreender. Ninguém está no lugar indevido, errado. Todos estamos em condições de saldar o erro anterior. E quando nós não entendermos isso, nós vamos achar que são revoluções externas. Não, é a revolução interna. Nós nos tornarmos melhores, fazendo luz na nossa vida, para que a luz chegue à vida do outro. Então, se nós não compreendermos isso, como é que nós vamos fazer? Um último exemplo, Chico Xavier passava, o Geraldinho ia escrever o primeiro livro, Bastião de Arrimo, que era de um quase primo dele, um primo distante, que havia deixado o cenário físico, escreveu 33 mensagens através do Chico. E ele estava publicando o livro. Quando ele publica o livro, aconteceram várias situações, mas o que eu quero contar é o seguinte: o rapaz estava no tiro de guerra e machucou o pé, foi ferido com um prego. E ele não deu valor àquilo, achou que aquilo fosse insignificante. E por 7 meses ele apodreceu. Por 7 meses ele apodreceu para morrer. Ou seja, aquilo virou uma gangrena, e ele achou que aquilo não fosse nada, aquilo foi tomando ele, fez-se uma septicemia. E ele veio a desencarnar. O Geraldinho publica o livro, mas ele vai falar: Chico, por que aconteceu isto? E o Chico vai explicar. Ele era um nobre na corte francesa, e na corte francesa ele se apaixonou por uma mulher, que é a mãe dele atual. A mãe dele atual, na vida passada, tinha um marido, e ele quis se consorciar com o marido, ou melhor, ele quis se envolver com a esposa. E para que isso ocorresse, ele deu venenos com a aceitação da esposa para o marido. Por 7 meses o marido apodreceu, foi sendo envenenado aos poucos. Por 7 meses ele foi sendo envenenado até que ele veio a falecer, e ele ficou com a esposa, que era a sua mãe atual.
Então a lei é perjusta. Ele apodreceu por 7 meses porque ele havia feito, era necessário isso. Só não vai ser necessário se nós nos redimirmos, trabalharmos com afinco, com amparo, com devoção ao nosso irmão. Então que nós nos aproveitemos para que possamos espargir luz. E espargir luz significa exemplificar, significa sofrer as situações difíceis e não esmorecer, continuando a entender que o mecanismo é ao nosso favor e que Deus nos ampare. Então nós vamos finalizar a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, para que nós entendamos, nós não poderemos colocar aquilo que conhecemos debaixo da mesa, debaixo da cama, debaixo de qualquer utensílio. Nós precisamos nos expor, nós precisamos demonstrar, não é bater no peito, não é dizer que somos espíritas, é exemplificar com serenidade, com equilíbrio. Nós não somos ainda criaturas boas, nós não somos ainda criaturas redimidas, mas é hora de testemunhar com silêncio as agressões, as incompreensões. O mundo espera de nós novas posturas de desapego. Quando lutamos por cargos, por posições, por situações materiais, naturalmente seremos agredidos pelos inimigos do passado, pelos inimigos que estão na espiritualidade, porque nós nos prontificamos a mudar o cenário da nossa vida. Nós nos prontificamos a testemunhar valores tão necessários à nossa redenção. Não deixemos para amanhã. Lembremos-nos que a prioridade é espiritual, a prioridade não é física. Lembremos-nos que tudo é tão passageiro na vida material, tem tantas pessoas capacitadas para levarem isto e aquilo, e como nos fala André Luiz, a árvore do Evangelho é raquítica. Poucas pessoas interessadas, de bem, inteligentes, se capacitam. Na primeira dificuldade esmorecem, no primeiro momento deixam para amanhã a realização que poderia e deveria ser feita hoje. Então, Senhor Jesus, que nós nos compenetremos, que nós tomemos ciência do trabalho que nos falta realizar. O exemplo vem de dentro, a mudança é interior, a mudança é de valores, a mudança são de critérios espirituais, posturas espiritualizadas, menos preocupação com as coisas exteriores. Ah, mas eu não vou estar no mundo, sim, mas eu não vou valorizar a ponto de lutar, de brigar, de fazer duelar, de fazer coisas que amanhã eu irei me envergonhar. Se eu tenho novos critérios, serei julgado por esses critérios, não pelos critérios dos outros, não pelos critérios materialistas. Precisamos testemunhar o desapego, precisamos testemunhar a preocupação com as coisas do Espírito. Por isso rogamos, Mestre, que esta paz possa chegar aos nossos irmãos, possa envolver a todos que estão sintonizados, para que eles compreendam, a vida é tão passageira, somos os espíritos que viemos ao cenário físico para aprendermos, para vencermos a nós mesmos, para lutarmos contra as nossas incongruências do passado, os nossos conflitos. Seguir ao Cristo sem o Cristo, seguir ao Cristo tentando e buscando privilégios, é não ter entendido. Como é que um vanguardeiro, como é que alguém que vai trazer luz não será molestado? Ele vai importunar a muitos que querem permanecer na escuridão. Lembremos-nos disso e façamos a nossa parte em silêncio. Nunca se viu Chico Xavier responder a ninguém por impropérios, por acusações, por maledicências. O tempo dele era devotado ao trabalho. Que o nosso tempo possa ser utilizado desta forma,
Falamos de Chico Xavier, porque entre nós e o Cristo existe um exemplo significativo. Existe alguém a quem podemos nos mirar. Rogamos, Senhor Jesus, que este amparo se faça junto a todas as criaturas, que elas pensem melhor na vida, que elas saibam que a vida é tão curta. Amanhã, de retorno ao mundo espiritual, estaremos em quais condições? Estaremos com quais proposições íntimas? Arrependidos? Angustiados? Estaremos como? Inconformados com o que fizemos? Foi-nos dado e está sendo nos dado uma oportunidade abençoada, que saibamos levar a bom termo. E para isso rogamos agora a irmãos nossos que estão em hospitais, para que eles recebam nesses ambientes todo o amparo, todo o auxílio, toda a proteção, que eles entendam o momento aflitivo, o momento difícil, e possam refletir e possam reavaliar as suas vidas. Que nós entendamos, este momento é o momento aprazado, o momento certo, para que essa reflexão surja, porque a pessoa está enfraquecida, ela está atemorizada. Então uma palavra, uma vibração, um pensamento que possa surgir, porque todos somos de Deus, então isso vai trazer à tona uma reflexão, uma oportunidade de um amparo se fazer em outras bases. Rogamos pela Santa Casa local, pelo Hospital da Unimed, pelo Hospital Central, pelo Pronto-Socorro Municipal, pelos CAPs do Benedita Fernandes. Pedimos pelos médicos e enfermeiros, para que todos eles possam receber o teu amparo, a tua proteção, Mestre. Contamos e agradecemos para que essa equipe espiritual leve a esses locais o lenitivo. Continuemos vibrando, agora por casas assistenciais em nossa vida, na nossa cidade. Que estas casas assistenciais recebam a proteção, continuem a ajudar ao irmão nesses dias de provações coletivas, que nós não recolhemos a mão, que nós façamos a nossa parte, que a gente está vendo graçar a fome, a miséria, e nós estamos fazendo o quê? Precisamos cumprir o papel que nos cabe, trazer a boa palavra, dar o alimento, porque se nós não fizermos isso, eles não estarão aptos a ouvir coisas diferentes. Eles estão tão presos às contingências materiais, e estes foram aqueles de ontem que nós prejudicávamos, como guerreiros, como piratas, como lutadores, levávamos junto e fizemos com que ficassem solapados. É hora de nós reerguermos a eles, é hora de nós ajudarmos, com exemplo, com empenho, para que a partir de eles entenderem a nossa mudança, eles aceitem inclusive novas proposições mentais. Eles não acreditam em nós, eles ainda não acham que houve uma mudança verdadeira. A grande maioria dos assistidos são de outras religiões. É porque eles olham a nós, recebem ajuda, mas não entendem, porque não veem a verdade na nossa intimidade, a sinceridade real. Então façamos com amor, nos entreguemos com devoção, continuemos a orar pelo núcleo de ressocialização e pela Fundação Casa, que esses ambientes recebam, Senhor, o teu amparo, a tua proteção, que esses irmãos possam ser envolvidos, que esses irmãos possam ser amparados, para que se reciclem, para que repensem a vida, para que saibam que ainda está na oportunidade e possibilidade de cada um deles mudarem as suas trajetórias. Continuemos vibrando. Agora cada um de nós vibremos pelos nossos lares, aqueles que estão sintonizados, aqueles que aqui estão, oremos com fervor em favor dos nossos lares, rogando que o amparo se faça, rogando que possam ser retiradas energias doentias, irmãos nossos que deixaram o cenário físico atraídos pelas conversações, atraídos pelas nossas imperfeições, que todos eles possam ser encaminhados, removidos com muito amor para serem amparados
Pedimos, Senhor Jesus, por todos os que estão sintonizados, para que eles recebam em seus íntimos o encorajamento, a confiança, a certeza de que a vida é uma proposição de Deus em nosso favor. A vida conspira em nosso benefício. Se nós entendêssemos de um passado, nós entenderíamos que tudo está na hora e no local certo. E entendendo assim, iríamos buscar forças do nosso interior para mudar no cenário interno que nós precisamos mudar em nós. Ampara-nos, Senhor. Fortalece a todos esses irmãos. Dê a eles condições de não tombarem, de vencerem as dificuldades, de entenderem que toda crise é circunstancial e passageira. Ela deve sim deixar um ensinamento. Ela não pode e não deve ficar ad eterno, para sempre com cada um de nós. Ela cumpre um papel. Aproveitemo-nos e cresçamos. Que nós possamos continuar vibrando, mas vibrando com amor, vibrando com devoção, por esses irmãos que foram atraídos. Todos vocês já deixaram o cenário físico, estão sendo convidados a seguirem a espiritualidade, a seguirem a hospitais para que se refaçam. Os corpos espirituais de vocês estão adoentados, estão mutilados, estão enfermos, estão deformados. É possibilitada a vocês uma recuperação, uma ajuda, um amparo, que vocês entendam que a partir daí compreenderão as razões e porquês das dores, dos problemas que na verdade foram oportunidades para o crescimento de cada um de vocês. Sigam adiante, se deem esta oportunidade, tenham a humildade, tirem o orgulho. Vocês não foram prejudicados por A, por B ou por C. Vocês não foram prejudicados pela vida. Vocês receberam aquilo que plantavam. Aqueles que fizeram, ai deles, terão que saudar o que fizeram. A lei se incumbirá disto, sem a participação nociva de cada um de vocês. Compreendam, deixem eles seguirem as suas vidas. Eles aprenderão com as dores e com as dificuldades. Vocês estão tendo a oportunidade de compreenderem melhor, e compreendendo melhor as razões e porquês das dores e sofrimentos, irão adiante reverem familiares, amigos. Se deem, sigam confiantes, em nome de Deus e em nome de Jesus. Enquanto esses irmãos são encaminhados, são conduzidos, rogamos em favor desses amigos espirituais que façam a limpeza do ambiente, trazendo a paz a cada um de nós. E assim, gratos, finalizamos a prece e reunião da manhã, dando graças a Deus. E que assim seja.